Olá, voltamos agora com a resposta. Assinale a alternativa correta sobre relações internacionais e ciências políticas. Letra D. Governança acontece em vários níveis e escalas, como dissemos, né? Desde o local até o plano internacional, bem como em âmbitos público e privados, colocando-os em comunicação. Perfeito. Fica assim como sendo nossa definição bem genérica. Fechamos agora a unidade com o item 8 sobre o pensamento clássico, né, na política. Esse crivo filosófico de tudo que dissemos é como se fosse uma espécie de balanço. Começamos com um texto do Bobbio, que numa entrevista ele ratifica, né, ele confirma a importância de que nós temos que dedicar aos clássicos, né? A atenção que nós temos que dedicar aos clássicos. Ele diz que nós temos que ouvi-los sempre. Por isso que são clássicos, né? Porque expressam seu tempo e são perenes. Sempre tem algo que tirarmos deles. Começamos aqui com Platão. O que eu destacaria de mais importante do Platão vamos fazer uma panorâmica, tá? No livro-texto eles estão mais bem tratados e as referências, enfim, para textos que devemos procurar sobre eles. O que eu destaco do Platão é a unidade das dimensões do próprio poder e da política, da ética, do conhecimento, do ser humano completo, a ideia de ser humano integral, a ideia de que a saúde mental, física, intelectual faria de nós sujeitos completos. Essa visão vai para seus diálogos, né, sobre a política, a república mais importante, e que deixa bem claro essa ideia de que nada deve ser separado. Então a política para ele deve sustentar todos esses aspectos. Ele se mantém, né, bastante útil e um manancial de informações, e aí vem a questão, né, tanto ele como Aristóteles que segue, em que momento nós perdemos essa unidade, em que momento nós deixamos de pensar a política de modo global e integral, né? Como um caminho do bem, enfim, como Platão propõe. Então, essa ideia de que tudo está presente, a unidade que é o importante, segue em todo o seu pensamento, né? Como confirmamos no próprio slide aqui, deve ser algo que nos caminha para o bem, para algo saudável, para algo completo. E os diálogos vão confirmar isso o tempo todo, quer dizer, nos encaminhando para a verdade segundo Platão, mas nos tirando, né, de um lugar de confusão e mal entendimento para um lugar de clareza e bem viver. O Aristóteles vai nos ajudar muito, vai seguir esse caminho de um modo um pouco diferente, mas com muito do conteúdo platônico, principalmente na questão da unidade. O Aristóteles é um sistematizador, um classificador, ele vai tratar da política como uma ciência prática, e nisso ele é muito interessante porque é um modo que nós vamos construir a própria vida e melhorá-la. Ela está atrelada a um conteúdo ético e à própria felicidade, e também, né, muito bem colocado isso, porque a política hoje é o inverso, é vista do modo inverso, como começamos o slide com a Hannah Arendt, mostrando todos os preconceitos, tudo que a política virou, né, toda essa corrupção desse sentido ético que a política naturalmente deveria ter, ou seja, a política nasce como algo atrelado à ética, sendo irracional tratar como algo que piorasse a vida do ser humano. Então, portanto, fica aqui, me repetindo no slide,
ciência, né, da felicidade, uma ciência prática, enfim. O Aristóteles, no seu livro principal, A Política, vai tratar disso pormenorizadamente. Ele é tratado e citado no nosso livro-texto. E fica aí justamente a ideia da unidade e da integridade dessa política. Tratar isso tudo como sabedoria, ele vai pormenorizar. Aristóteles nos proporciona um deleite com as palavras, né? Ele vai categorizar, ele vai conceituar, ele vai explicar tudo detalhadamente, desse modo como que a política funciona, como é que o conhecimento, tudo junto também, muito na esteira do que Platão dizia. E para ele é preciso que haja razão e virtude. De novo, a integridade, né? Quer dizer, vamos racionalizar, mas vamos colocar o desejo, a vontade, a felicidade na frente. Maquiavel, já no nosso período moderno, né, já chegando na modernidade, o Maquiavel é visto como, muitas vezes, como algo negativo, como alguém que trouxe uma ideia negativa, e não é verdade. O Maquiavel é importantíssimo. Qualquer que seja o posicionamento com relação a ele, é preciso trazer a sua força, é preciso trazer aquilo que ele tem de importante. Então, há elementos, né, por ele considerar as sociedades reais e romper com aquele idealismo dos autores que nós acabamos de mencionar, com o mundo como deve ser, ele traz o mundo como é, e daí ele orienta tanto ao imperador e ao príncipe como devem agir, como ele vai orientar um processo de comunhão ou existência republicana, sem que daí ele diga como deve ser, mas como pode ser diante das necessidades reais. Há um pragmatismo, né, em sua visão, e como tal devemos entender, sem antes classificar como qualquer pensador, que isso é uma postura saudável essa, não é? Ele acha que ele combate o misticismo, né, assim, não haveria um príncipe ou uma necessidade monárquica, a monarquia como sendo o único caminho. Ele vê outros caminhos, só não diz de modo absoluto qual que deve ser. Ele diz que há necessidades que devem ser preenchidas e há populações que vão, né, às quais caberão sistemas mais coesos, né, mais dominantes, e há sistemas mais autodeterminantes, que decidiriam mais sobre seu destino. Muito interessante as fontes dos autores que ele vai nos historiadores, diferente do que se foi antes nos filósofos mais idealistas, né? E ele procura a ordem no meio do caos, né? Então, muito interessante esse pensamento do Maquiavel. Chegamos ao Hobbes. O Hobbes é muito importante. Ele marca uma forma de entender a nossa sociedade, né? Quando ele fala que nós temos que trocar um estado de natureza pelo estado de sociedade, ele diz que nós precisamos a partir do seu contexto, de muita ebulição política e muita violência, enfim, revolucionária da Inglaterra, né, no século XVI. Ele precisa de um mundo mais seguro. Ele fala muito, a ideia geral do medo, mas com esperança, não é? Esse Estado, esse soberano forte, traria paz para conseguirmos viver, para que o mercado funcionasse, para que as pessoas tivessem suas possibilidades, enfim. Hobbes trata desse estado de natureza, de uma guerra de todos contra todos, não como um estado de perversidade, isso é fundamental, mas como um estado em que haveriam os impulsos, o domínio dos impulsos, como nas crianças. Então, isso é muito interessante, porque ele foi visto como alguém portador do mal, e, na verdade, estava estudando a alma humana, falando até de uma certa subjetividade de um indivíduo, enfim. Hobbes é muito interessante, deve ser estudado e nunca descartado, não é?
ele não vai elaborar um conteúdo estatal muito pormenorizado, a visão dele de consequência é muito mais direta e objetiva. É um Estado que resolva os problemas. Haveria algumas perguntas, né, importantes, né? Qual o lugar de Hobbes, fundador da ciência política moderna? Esse estado de natureza, então, tem a ver com as paixões políticas, como diz o Hélio Silva, né, nas paixões segundo Thomas Hobbes, fundamental, citado, usado no nosso livro-texto. Esse estado de natureza, então, ele não é algo ruim, ele é algo impulsivo, enfim. E a propriedade para ele é um problema, porque ela acarreta a vontade de um tirar do outro. É muito interessante sua forma de resolver essas questões ligadas à liberdade e à propriedade. Ele precisa de um Estado que resolva essas questões, portanto elas perdem força. O Locke já vai deslocar um pouco justamente o temor do Thomas Hobbes de que a propriedade e a liberdade se expandam. Para ele, a liberdade é fundamental, e ele vai apregoar, então, ele vai trabalhar com a ideia de tolerância, ele vai criar dispositivos pedagógicos e dispositivos institucionais em seus textos para que nós resolvamos essas questões, os problemas de propriedade, enfim. Então, o individualismo possessivo, a criação do a acentuação do liberalismo nele, né? Desenvolvendo sistemas para que os governos possam ser menos rígidos e rigorosos, menos fortes, e mais garantidores da ordem econômica, enfim. Me repetindo, né, do individualismo possessivo, o contexto dele, social, individual, é muito importante para entender isso. Ele acha que o ser humano é construído ao longo da vida, então ele tira um pouco do peso das determinantes anteriores, né, que o Hobbes coloca. Ele não é uma cisão completa com Hobbes, mas ele muda bastante para um caminho de liberalização, né, das relações sociais. Montesquieu nos traz uma divisão dos poderes. Com toda a sua vida aristocrática, sua experiência, descendência, né, aristocrática, ele, descendente de aristocratas, ele traz toda a sua... como é que os estados, né, monárquicos sobreviveram. Ele, fazendo frente ao novo momento, ele divide, né, os poderes que antes eram concentrados na monarquia e apresenta aí uma solução genial, sobrevivente, dita até hoje, muito importante. Ele é precursor de muitas áreas, muito importante, traz isso tudo. E chegamos a Rousseau com suas bases, né, do pensamento mais democrático, associado à democracia. O Rousseau continua no processo do contrato, continua na visão, né, da metáfora do contrato. Ele é importantíssimo, vai rever todas essas bases, vai falar do estado de natureza, do pacto que fazemos socialmente para vivermos em coletividade, enfim. O contrato é uma ideia muito interessante, muito discutível também, mas muito interessante, que está na base do pensamento político moderno. Ele vai questionar e duvidar muito das ciências. Ele diz que as ciências têm que ser menos prescritivas e mais modelos de estilos e comportamento. Muito interessante sua visão. Rousseau é apaixonante, né? Rousseau nos traz toda essa importância. Rousseau nos ajuda a pensar o ser humano moderno. Nessa linhagem, Hobbes, Locke e Rousseau, é preciso procurar continuidades, descontinuidades. Não são autores mutuamente excludentes, por mais que apareçam e que sejam expressivas suas diferenças, as distinções, eles aparecem também de um modo complementar muitas vezes, né? E é essa a grande questão que eles trazem. Passamos à interatividade. Assinale a alternativa correta quanto aos clássicos da política. Letra A. Rousseau é a favor de um Estado forte, o Leviatã. Letra B. Montesquieu adapta seus conhecimentos sobre o Estado monárquico ao propor a divisão
de poderes, moderando o centralismo. Letra C, Platão e Aristóteles têm pensamento político idêntico. Letra D, Locke é contra a propriedade privada, posto que não encontre meios de minimizar os problemas dela advindos. Letra E, Hobbes insiste nas vantagens da liberdade plena, posto que essa corrobore a vida democrática. E passamos, então, a resposta na letra B. Montesquieu adapta seus conhecimentos sobre o Estado monárquico ao propor a divisão de poderes, moderando o centralismo, né, autoritário, como dissemos anteriormente. Então, por hoje, ficamos aqui. Até a próxima.